Fala, meus amigos, minhas amigas, todos vocês ligados aqui no nosso programa Dois Toques, a Casa do Gigante Glorioso, para a gente falar dessa primeira grande crise das SAFs. Primeira grande crise que abala as sociedades anônimas do futebol no Brasil. Caso de intervenção judicial para tirar a SAF do poder de um clube. Isso está acontecendo. Está acontecendo com o clube carioca. A gente vai falar os bastidores que pode implicar isso tanto para esse clube quanto para o prosseguimento da cultura das SAFs no Brasil. E vamos aqui juntos relembrar três figuras icônicas para o jornalismo brasileiro que de ontem para hoje choram a perda de três estrelas, três grandes nomes do nosso jornalismo que agora nos deixam saudades. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Aqui é Dois Toques, eu daqui, você daí, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e eu trazendo as informações para vocês. Vamos primeiro falar desse grande abalo, primeiro abalo que sofre a cultura das SAFs no futebol brasileiro. São muitos clubes que planejam se tornar SAFs. Alguns já se tornaram, mas um deles, nesse processo, talvez tenha errado na escolha da empresa, na escolha do grupo que administrou o seu futebol. E por isso, enfrenta forte crise nesse momento com intervenção judicial. E eu estou falando do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que há 2 anos, mais ou menos, ele vendeu o seu futebol. Vai fazer 2 anos, né? Para o grupo 777, cujos afiliados pelo mundo não gozavam de tanto prestígio esportivo e economicamente não era uma empresa bem cotada no mercado. Mas a pressa no Vasco da Gama para vender o futebol, afinal de contas, o futebol do Vasco estava em decadência, na 2ª divisão, não havia esperança. E aparece um grupo que, sinceramente, lá no início nós avisamos, nós falamos, né? O Vasco está indo por um caminho com uma empresa de caráter duvidoso, de práticas duvidosas no mercado. E diferente dos outros grupos, o grupo Eagle, o grupo City, Red Bull, a SAF do Vasco nunca deu certo. Nunca deu certo. Esportivamente, nunca vingou. Comunicação dentro do clube com a SAF nunca vingou. Momentos difíceis, representantes da 777 nunca apareceram e dava a impressão de que o Vasco estava mais abandonado do que nunca. É claro, o investimento aparecia algumas vezes. A 777, de certa forma, cumpriu com o prometido em termos financeiros no primeiro ano, gastou muito, contratou muito, mas contratou mal. E ninguém aparecia para dar explicações. Esse ano foi a pá de cal, porque o Vasco esteve abandonado. Nenhum diretor de futebol conseguiu vingar no Vasco da Gama desde que virou SAF. O Alexandre Matos, que chegou com pompas, reclamou da comunicação com a SAF. E depois demitiram o Ramon Dias como se fosse um clube de várzea. De fato, a profissionalização nunca chegou perto do Vasco com a 777 e há uma revolta muito grande dentro do clube e isso se transformou em intervenção judicial, devolvendo por hora, tá, por enquanto, o futebol do Vasco da Gama para a administração do próprio clube associativo. Quais são os impactos que isso gera na cultura da SAF que está começando no Brasil ainda? Nenhum. Francamente, nenhum, porque o erro não é da SAF, o erro foi do Vasco. O Vasco escolheu mal o seu grupo. O Vasco entregou o seu maior patrimônio na mão, sinceramente, de pessoas que não eram um pouco preparadas, não. Talvez com outras intenções. E um clube do tamanho do Vasco não poderia se aventurar na mão de 171. Não é 777, é 171. E o Vasco pagou o preço disso.
e sinceramente pode pagar um preço mais alto do que se estivesse ainda com a 777. Porque o futebol voltando para as mãos do clube, eu não sei de onde o clube vai tirar recursos para trazer jogadores melhores do que os que estão aí para livrar o Vasco da segunda divisão. Hoje, o caminho do Vasco é brigar para não cair. O elenco é ruim, o time é frágil, o treinador está aguardando, o treinador rescindiu lá em Portugal, tal. Vamos ver como chega no Vasco da Gama, se vai conseguir segurar essa pressão de não ter um time de qualidade para trabalhar. Então, nesse primeiro momento, a saída da 777 pode até parecer que era a melhor saída, e talvez seja mesmo, mas o problema é que o Vasco está quebrado. Tem uma torcida que abraça o clube, mas, confesso a vocês, temo pelo futuro do Vasco esse ano. O Vasco já aprovou no seu estatuto a possibilidade de vender o futebol para uma empresa. Se isso acontecer novamente, que venda para uma empresa comprometida. Mas não interfere em nada no processo pelo qual outras equipes brasileiras estão passando para também se transformar em sociedade anônima do futebol. As que estão dando certo devem dar mais certo ainda. O Vasco é um exemplo do que não fazer, de como uma SAF pode dar errado em tão pouco tempo. E agora o momento saudade aqui no nosso canal Dois Toques. Para aqueles da minha geração, dos anos 80, 90, eu tenho 39 anos, 3 ícones da nossa comunicação, um do rádio, 2 da televisão, também começaram no rádio, né? O rádio é a escola de jornalista, mas 3 grandes nomes do jornalismo brasileiro agora mudaram de casa, nos deixaram, agora estão como estrelas lá no céu, iluminando a todos nós, jornalistas, que trabalhamos aqui, e os temos como referências, exemplos. Senhor Washington Rodrigues, quantas vezes escutei os comentários do Apolinho no rádio, antes mesmo, né, de televisão assinatura, Sport TV, Premiere, tá muito antes disso. A gente ficava com o radinho no ouvido, escutando o Apolinho, que era flamenguista declarado, mas sabia muito de futebol e sabia separar a paixão do jornalismo. Poucos como Apolinho sabiam fazer isso. E eu adorava Washington Rodrigues. Até pouco tempo consegui matar a saudade do Apolinho, escutando os seus comentários numa partida pela Libertadores. E Apolinho vai deixar muita saudade. E fez escola. Washington Rodrigues fez escola. Se aventurou como jornalista, seguiu os passos de João Saldanha, que foi campeão no Botafogo, e de jornalista virou treinador. Passou até a seleção brasileira, João Saldanha. O Apolinho disse, eu vou seguir os passos do mestre. E João Saldanha era botafoguense. Apolinho flamenguista. Com um dos grandes times montados pelo Flamengo em 95, Romário, Sávio, Edmundo, Washington Rodrigues foi o treinador. Não deu muito certo porque ele era flamenguista demais. Quase morreu do coração numa vitória do Flamengo. Era flamenguista demais. E percebeu que o seu lugar era na cabine de rádio mesmo. Ali ele estava seguro, ele estava a salvo. Muita saudade vai deixar o grande Apolinho. Antero Greco, que na bancada da ESPN também nos proporcionou momentos de muita alegria, muita informação, muita inteligência e bom humor. Na bancada da ESPN sempre tinha uma tirada, sempre tinha um comentário a mais que, para bom entendedor, meia palavra bastava, não é, Antero Greco? Também vai deixar muita saudade. E o que não falar de Silvio Luiz? Talvez ao lado de Januário de Oliveira, um dos narradores que mais marcaram a minha geração. Silvio Luiz marcou muitas gerações, mas a minha, vendo futebol na Band, o canal do esporte, com Silvio Luiz narrando, uma narração diferente, fugia do padrão. Silvio Luiz não queria se encaixar num modelo. Ele era realmente um revolucionário na narração de futebol brasileiro. E como não nos lembrarmos de bordões eternos, como aquele em que o gol estava se desenhando. Olho no lance. Histórico, né? Histórico.
fulano de tal, ele dizia, o craque da camisa número tal, confira comigo no replay. Eram jogados 30 e tantos minutos e depois ele passava para o repórter. Adson Coutinho, que é que só você viu? Silvio Luiz. E nos momentos em que alguma coisa acontecia de ruim no jogo, ele dizia, minha Nossa Senhora, pelo amor dos meus filhinhos. Aquele lance que passava perto do gol, pelas barbas do profeta, na trave, no pau. Cara, um dos narradores mais icônicos da história do futebol brasileiro. Botafoguense de coração, também nos deixa uma saudade imensa, imensa. Jornalistas como esses três, hoje em dia, são poucos. Mas os bons, eu tenho certeza que se inspiram nessas figuras icônicas. Agora, 3 estrelas que nos iluminam lá de cima. Fico por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima.